Pai do Senhor, irmãos. Amém. Que bom estar aqui de novo com os irmãos, havia prometido, né? E eu costumo, eu acho que é uma bênção estar aqui com os irmãos, pastor Ananias, que alegria, né? Deve ser muito bom congregar aqui nessa igreja, eu acho que você deve gostar muito. Nós estávamos essa semana, eu estava pregando em Salvador, e o baiano jogou uma pérola lá, que eu falei, isso aí é uma polêmica. Ele falou assim, eu vou te levar para comer a melhor moqueca do Brasil. Eu falei, rapaz, isso aí é polêmica bíblica. Que eu vou lá no estado do Espírito Santo, eles falam a mesma coisa. Aí o baiano falou assim, não, lá no Espírito Santo aquilo é caldo de peixe. Aí você vai no Espírito Santo para outra coisa. Mas agora eu já cheguei aqui e falou que o carioca tem uma moqueca melhor do que a do baiano. Meu Deus do céu, gente, como é que faz? Agora, será que eu vou ter que comer a moqueca do carioca também? Irmãos, hoje é um dia muito especial para mim também, porque ontem eu cheguei em casa e viajamos hoje, e ontem eu descobri qual era o sexo da minha neta. Agora veja só, irmãos, eu com 40 e poucos anos cevou, gente, que falta de respeito, os filhos não respeitam mais a gente, não. Eu planejei isso eu me casei com 19 anos e já tive filho logo em seguida, porque eu também quero ser vô cedo, mas depois de 13 anos, Deus me deu uma menininha, então vai ser a tia bem novinha também agora, e realmente tem sido uma bênção, né? A Bíblia Sagrada fala que uma das bênçãos de Deus é fazer com que o órfão tenha uma família. Eu sou filho de pastor, e a minha mãe, quando eu tinha 9 anos de idade, ela foi embora e não voltou nunca mais. E meu pai, na época, né, pastor de uma igreja Assembleia de Deus, e Assembleia de Deus, o regime antigamente era muito duro, muito pesado. Mesmo sendo vítima, ele perdeu todo o campo dele de igrejas, perdeu a igreja, e começou a dar gente para morar numa casa, outro morar em outro e tal. Eu, dos 9 aos 13 anos, ele me deu para um casal de diáconos, e aquele casal de diáconos vendia drogas. E a gente dizia, resisti os diáconos, eles fugirão de vós. E aí um dia eu fui duramente espancado, eu fugi da casa deles e fui para a rodoviária do Gama, isto é, no Distrito Federal. Eu queria entrar num ônibus e ir para a casa da minha avó, que ficava a 120 quilômetros de onde eu estava, só que minha avó é em Goiânia, no estado de Goiás. Mas eu era muito pequenininho, então eu entrava e o motorista me tirava. Eu fiquei ali, dentro de uma caixa de papelão, por 3 anos, vivendo dentro dessa caixa de papelão, e eu abri uma empresa, a minha empresa cabia numa caixa de engraxar. Era isso que eu fazia. Até que com 13 anos eu cheguei na casa da minha avó. Eu me casei com 19, eu não sabia ler e nem escrever. Falava zóis, unhas, ouvidos, orelha. E me casei com uma professora, um pouco mais velha do que eu, e ela me estimulou os estudos. Com 25, eu havia concluído, na época, o tão famoso Mobral. E me casei cedo. E logo quando eu me casei, eu venho pregando desde os meus 14 anos. Desde os 14 anos eu pregava, mas eu não falava of the king of the power, não. Mas eu fazia muito mais besteira que esse menino. A minha sorte é que não tinha ninguém com celular filmando. Mas eu falava, eu não tinha a inteligência dele. Eu fazia muito mais besteira que o coitado do menino. Todo mundo dessa idade faz besteira daí para lá. E aí eu me casei com 19 anos. E comecei a viajar com a minha esposa, já viajando, pregando, já era na região bastante conhecido. Aí eu falei assim, desde o início eu decidi que eu não iria cobrar para pregar. Falei, não cobro para pregar. Você
Era um projeto, era um voto meu com Deus. Não quer dizer que outros têm que fazer. Era meu, né? E aí pregando 60 horas dentro de um ônibus para lá, para cá. Minha esposa, a gente descia o pezinho dela tudo inchado. Quantas vezes a gente viajou tão longe e tinha dinheiro para uma refeição? Curitiba a Salvador, Curitiba a Fortaleza, dentro de ônibus, o ônibus quebrava. Demorava uma semana para chegar. Era muito difícil. Mas isso não nos parava, porque o amor por estar cumprindo o ID era muito maior. Mas o duro é que, dependendo de onde a gente estava, o pastor chegava na gente, dava um abraço e falava: meu irmão, que Deus lhe pague. Aí eu ria pensando que ele estava brincando, e eu falava: estou falando sério. Aí saía minha esposa e dizia assim: e aí? Eu falei: o quê? O pastor te abençoou? Mais do que isso. Ela: o quê? Ele falou: Deus lhe pague. Quer uma bênção maior que essa? Mas chegou uma hora que a gente já não tinha condições de pagar as contas. Eu falei para minha esposa, falei: olha, isso não está funcionando. Ela: não está mesmo. Eu falei: não está funcionando. A gente não cobrar uma coisa, mas ficar endividado não é a bênção de Deus para nós também. Não ter dinheiro para pagar luz, água, aluguel, seja lá o que for. Falei: eu acho que eu vou fazer como Paulo, amor. Ela: o quê? Vou fazer tenda. Ela: o quê? Como assim? Fazer tenda? Falei: amor, isso é um eufemismo. Estou querendo dizer que eu vou arrumar um jeito de ganhar dinheiro sem precisar de oferta. Ela: o que você pensa em fazer? Eu falei: eu vou escrever livro. Ela olhou e falou assim: mas meu amor, você não sabe ler e escrever. Como é que você vai escrever livro? Eu vou estudar. Vou concluir e vou escrever. Ela falou: tá bom. Então tudo bem, vamos lá. Com 25 concluí. Hoje, com 35 eu havia feito as 2 faculdades, me tornei professor de uma. Nós temos mais de 2.000 alunos. E eu realmente afirmo que eu sou fruto da graça, da bondosa e maravilhosa graça de Deus. Eu casei todos os meus irmãos. Eu consagrei todos os meus irmãos a pastores. Nós somos 5 filhos abandonados por pais, 5 pastores. Irmão, eu nunca fui ex-nada na minha vida. Nunca me desviei. Nunca usei droga, isso é, nunca torci para o Corinthians. Nada, nem droga pesada. Essa é uma droga pesadíssima. Mas pronto, nunca bebi, nunca fumei, nunca entrei num motel, nunca entrei num bar, nunca, nem vontade, nem passou perto, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando a palavra é plantada no nosso coração, irmão, não tem o que se faça. E foi isso que aconteceu. Hoje são 22 livros, tem um livro que não está aqui, que nós alcançamos um número poderosíssimo de mais de 1 milhão de livros vendidos. O que acontece? Na mesma semana, a pastora Elisete postou no store dela que tinha lido esse livro mais de 15 vezes. Aí a pastora Camila escreveu e fez um store junto com a pastora Elisete, e eu li mais de 10 vezes. Irmão, quebrou tudo que a gente tinha lá na editora. Pronto, aí não teve o que fazer, só outras pessoas pedindo livro. Estou quase falando com a Camila de novo para fazer outro post desse, vai que ajuda, né? Eu nunca patrocinei nada na internet. Eu falei para o meu filho esses dias: filho, deixa que Deus faça, é muito melhor, vai demorar mais, mas será orgânico. E nós concluímos uma coisa muito poderosa. Hoje nós somos uma editora que não só produz livros, mas também produz Bíblias. Então, eu tenho uma aqui, na mão desse pastor aqui tem outra ali, ó. Essa aí eu conheço bem, né, Ulisses? Aquela ali, e Deus nos deu isso. E tem um segredo. A história de como isso aconteceu, de como Deus deu a King James para nós, é um testemunho absurdo. Mas, antes de falar dessas questões da Bíblia, eu trouxe para os irmãos hoje só um livro. Por que só um livro? Porque como eu trouxe Bíblia, a gente não conseguiria trazer mais carreto e essas coisas todas. Eu escrevi um livro
de 400 páginas. E esse livro ele veio com um propósito completamente acadêmico. Quer dizer o quê? Eu cansei de nós perdermos jovens para o ateísmo, o idealismo, o marxismo e um monte de outras coisas. E há um tempo atrás eu escrevi um livro, foi 1 ano e meio para escrever. Foi 170 livros de bibliografia, quer dizer, eu li e estudei 170 livros para escrever esse livro. Foi 1.500 artigos estudados e o livro foi concluído. Inicialmente era um pedido da Faculdade Batista, mas quando eles viram que eu entrei em alguns temas, eles declinaram. Eu fiquei muito feliz, é claro. Porque eu falei, gente, esse livro ficou muito bom para ser de uma editora, de outra editora. Mas, irmãos, foi uma luta. Eu tive que orar muito, jejuar muito para escrever o livro, pois se trata de um livro de batalha espiritual. Eu fiquei 3 meses em Salvador, estudando toda a realidade dos cultos afros, toda a realidade de Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Eu estudei por mais de ano e li todos os livros kardecistas que você imagina, todos. Eu li todos os livros satanistas, inclusive a Bíblia de Satanás, que não tem 10 mandamentos, tem 9. Chegou uma hora que a minha esposa pedia, amor, você podia não escrever isso em casa. Fica chato quando eu chego, você está lendo um livro. A história do anjo Satanás. Como eu estava fazendo um livro acadêmico, eu fui forçado a escrever. E esse livro tem uma coisa, como diz o pastor Silas Malafaia ao pegá-lo, disse, o Hernani esgotou o assunto. Ele está querendo dizer que eu falei de tudo concernente ao tema. O meu médico, ele era kardecista. E eu me tratando com ele, eu falei assim, olha, Hernani, eu pesquisei você na internet e vi que você tem uns livros. Eu queria te pedir um livro. Você poderia trazer para mim? Eu falei, posso, qual? Aí ele falou, Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual. Eu falei, claro. Ele leu o livro inteirinho. Sabe onde ele foi parar? Na igreja. Recentemente nós vimos uma menina, mãe de santo, que a mãe levou, ela não ia na igreja, claro, mas ela pediu, traz esse livro que eu vi desse pastor para mim. Mas batata, irmãos, batata. O livro tem teve um jovem que falou assim, nossa, por que ele parece com um livro de Dan Brown? Falei, bom, foi de propósito. O livro de Dan Brown entrou nas universidades e desviou uma geração inteira. A minha ideia é que realmente a gente pudesse contrapor, né? Tanto o livro de Dan Brown, Código da Vinci, quanto o livro de Dan Brown, Anjos e Demônios. A minha ideia é que eu pudesse realmente contrapor, e Deus me deu graça. Aqui eu abordo todos os temas que você imaginar. Sabe aquele tema de 2 Samuel 28, 14, que a pitonisa e Saul entende? Amanhã eu falo sobre isso. Entende que era Samuel e Samuel sobe do buraco? Que tem um monte de pastor que prega que realmente era Samuel. Eu não vou trazer os argumentos teológicos, apenas filosóficos. Pode uma bruxa trazer de entre os mortos um servo de Deus? Não pode. A Bíblia vai se contradizer porque isso é necromancia e consulta de espíritos. É feitiçaria da brava. Mas eu abordei esse tema. Abordei Gênesis 6, os filhos de Deus ali que viram as filhas dos homens. Era o quê? Anjo ou homens? Abordei todos os temas possíveis. Quando a Bíblia diz que Miguel batalhou com Satanás pelo corpo de Moisés. E se mortos não podem voltar, quem que volta na transfiguração? Aê! Tem texto bíblico que é dificílimo. Mas quem? Moisés e Elias. Elias, beleza. Aí Moisés. Não é verdade, gente? Não é? E agora? Diz a Bíblia que Pedro, Tiago e João viram. Viram quem? Jesus está vivo, Elias está vivo, e Moisés? Uma pergunta muito boa. Eu acho que os crentes devem querer gostar disso, gente. Faz parte da Bíblia. Mas para tudo isso tem respostas. Por exemplo, olha a ideologia. Esses dias me chamaram para no podcast desconstruir uma coisa que 3 teólogos foram lá e disseram, que Noé foi
abusado pelo filho cão. E foi até castrado. Eu não sei de onde esse povo tira isso. Na Bíblia não está. O que a Bíblia diz é que ele viu a nudez do pai. Não diz que ele descobriu a nudez do pai. Essa é muito diferente. A minha resposta foi tão simples. Eu fui lá para Davi, Davi no seu alpendre, diz o texto bíblico, e Davi viu a nudez de Betseba. Aí eles me disseram, tá vendo? Ele viu, calma, 2 textos abaixo está, e então ele descobriu a nudez de Betseba. Viu a diferença? É tanto que não teve nada disso que os 2 filhos pegam uma capa e vai andando de costa e joga a roupa em cima do pai para também não ver a nudez do pai. Então por que Cão foi tão amaldiçoado? Porque ele zombou. Ele riu e chamou os irmãos para rir. Não teve nada mais que isso. Esquece, isso aí são doutrinas, o apóstolo Paulo chamava isso doutrinas de velhas caducas. Era isso que ele falava. Contos, doutrina não, contos de velhas caducas, porque isso aí está na tradição oral judaica, e eles inventam essas coisas, mas na palavra de Deus não tem nada disso. Então eu abordei esses temas poderosíssimos, que você vai amar. O único problema desse livro é que ele não está à venda aqui. Esse livro é vendido aí nas livrarias, aeroportos, entre 90 a 100 reais, desse tamanho. Ô pastor, se esse livro não está à venda, como é que nós vamos adquiri-lo? Aqui está o segredo. Eu trouxe hoje 67 livros para apresentar aos irmãos. Um é esse, e os outros estão aqui. Deixa eu te contar a história. Há 5 anos atrás eu estava em Londres, e toda vez que eu vou em Londres, eu vou no museu e na casa de John Wesley. Wesley foi o maior avivalista de todos os tempos e também o maior teólogo. Hoje a teologia não fala mais arminiana, é armínio-wesleyana. Ou seja, Wesley readaptou, ele deu uma melhorada, um upgrade nas doutrinas de Jacó Armínio. Wesley é o pai do pentecostalismo. É a partir dele que voltam a usar os dons espirituais. Antes os calvinistas não gostam, até hoje. Mas a partir de Wesley vai tendo mover espiritual. E eu ia lá, e toda vez que eu via numa redoma de vidro assim, uma Bíblia. Meu Deus, a única no mundo. Não tinha nem wesleyano, nem metodistas tinha Bíblias com anotações e comentários de John Wesley. Por que não tinha? Porque ela era peça de museu. Se alguém tiver, deixa de ser peça de museu. E aí, uma das vezes que eu fui lá, todos me conhecem lá, falaram assim, estou vendo que o senhor gosta muito de Wesley, né? Vou te dar uns presentes. Me deu livros da mãe de Wesley, livros de Wesley, tudo em inglês. E quando você ganha os originais, você está livre para publicá-los, pagando royalties, né? E aí, de repente, ela falou assim, olha, senhor Hernani, estou vendo que o senhor gosta mais de Wesley do que os metodistas de hoje. Falei, não sei. Ele falou, o senhor vem mais aqui do que os metodistas. Não, eu admiro o que Deus fez na vida desse homem, como ele ganhou 4 milhões de almas para Jesus entre 1720 e 1770, alguma coisa. E aí, ela falou, vou te dar um presente que você nunca mais vai esquecer. Ela falou, vou te dar esse presente porque o museu está no processo de fechar. Essa semana passada, tacaram fogo na igreja de Wesley. É como se tacasse fogo aqui no Brasil, na Basílica de Aparecida. Entendeu? Lá é um país protestante. E olha, se a Bíblia tivesse lá, teria perdido essa Bíblia. Essa Bíblia é de 1600, o comentário de 1732. Falou assim, eu vou te dar. Não vai servir para mais nada. Ela vai lá e abre e fala assim, toma para você. Aí, irmão, eu quase caí. Falei, você está de brincadeira? Ela falou, essa Bíblia é minha. Ela falou, é sua. Ali é para a caixa. E o que eu posso fazer com ela? Ela disse, qualquer coisa. Eu falei, eu vou traduzir e lançar. Aí eu falei, se eu fosse pagar isso aqui, seria milhões de libras. Não pense em valor não, senhor Hernani. Eu trouxe para o Brasil a Bíblia. E por que Deus faz? Porque eu amo, eu sou
apaixonado na palavra de Deus. Não é para qualquer um que Deus dá. Aí você entendeu o porquê da Bíblia? O que eu fiz? Nós gastamos 5 anos num trabalho com centenas de pessoas para concluir essa Bíblia. A Bíblia ficou pronta, é considerada a melhor Bíblia do mundo. Eu vou te mostrar, eu fiz uma pesquisa antes da gente chegar aqui. A pergunta foi, qual é a melhor Bíblia, a mais indicada? Põe na tela aí, vamos ver. O que é que o Google respondeu? Leia aí você. Por quê? Porque ela tem uma linguagem bíblica. Eu não consigo ler daqui, gente. Vocês estão lendo aí, eu não consigo ler, não. E quem indica essa Bíblia? Todos os teólogos, professores e pregadores no mundo. Ou seja, há no mundo, tem uma outra pesquisa, as 3 melhores Bíblias do mundo. Número 1 é essa que está aqui na minha mão, King James. E a de Lutero, que não é vendida, porque também é peça de museu. Mas eu vou lá também, hein? Vai que... E a 3ª maior Bíblia do mundo é uma Bíblia nossa, nacional, e o brasileiro não sabe. É a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, ACF. Você sabe como é que o brasileiro compra a Bíblia hoje? Eu estava numa livraria e umas meninas comprando Bíblia. Uma olhava para a outra e falava assim, olha que linda. A outra, não, essa é fofa, tem lantejoula. Aí outra, ai não, olha essa tem lugar para anotar. Aí eu falei, gente, não é possível que é assim que crente compra a Bíblia. Aí eu fui lá e catei uma CF, que não tinha King James, a nossa estava esgotada lá. Catei a CF, que foi lançada agora, cara, R$380. Bíblia está caro, né? Peguei e falei assim, olha, eu estou vendo que vocês estão escolhendo Bíblia, eu vou dizer uma coisa para vocês, que a melhor Bíblia, a Bíblia nacional, a melhor é essa que está na minha mão. Não tem Bíblia aqui melhor que essa. E eu estou vendo que pelo que vocês estão escolhendo, o preço não vai ser muito diferente, não. Aí uma perguntou, o que essa Bíblia tem de mais? Falei, o texto. Ela, o que é o texto? Porque no Brasil se fala versão. O texto é o que está aqui dentro. Ela é a que mais se aproxima dos originais. Aí a menina falou, como é que você sabe? Eu falei, não, meu Deus. É só ler, abrir, ler, está escrito assim, texto massorético. O que é texto massorético? Tem 2 modelos de traduções de Bíblia. É aí que as pessoas não entendem. Por que uma Bíblia fala de um jeito, a outra fala de outro jeito? Vamos lá. Quando você quer fazer uma Bíblia, você tem que ir em uma ou em outra biblioteca. Os originais estão em 2 bibliotecas. E existem 2 originais. Por que existem 2 originais? É estranho falar isso, porque se é original, só tem um. Mas existem 2. Por quê? Um pouco antes de Jesus aparecer, um grupo de 72 eruditos decidiram que iriam traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, porque havia irmãos judeus que não falavam mais em hebraico por causa do exílio. Então eles foram lá e pegaram os 39 livros do Velho Testamento, que tem o seu canone, Esdras e Neemias, que faz a junção desses 39 livros. Para o judeu é 22 livros, para nós é 39. E por quê? Porque não tem 1º, 2º Crônicas, não tem 1º, 2º Reis, ou seja, 1º, 2º Samuel. É tudo junto. Esther, Ruth e etc. É tudo dentro de um mesmo livro. Então são 22 livros, mas são os mesmos livros que nós temos. O que acontece? Eles traduziram esses livros para o grego, ficando conhecido como Septuaginta. Olha só que interessante. E no 3º século, 2 monges, um deles, Agostinho de Hipona, pega também um conjunto de 27 livros, conhecidos como Novo Testamento, e mantém da Septuaginta, do grego. Aonde que estão os originais, então? Agora tem 2 originais, um do hebraico e um do grego. Aonde estão os originais? Do grego estão em São Petersburgo, Rússia. E do hebraico estão em Alexandria, Egito. E aí, os textos do grego, inicialmente, não foram bem quistos. Por quê?
Quando começaram a traduzir do hebraico para o grego, muitas palavras não cabiam e foi faltando palavras e às vezes até versículos. Eu vou traduzir do inglês para o português. Não dá. Às vezes tem coisa que você tem que mudar. E nesse faltando, eles jogaram na gaveta. Isso ficou conhecido como textos críticos. Jogaram na gaveta e não mantiveram. Todas as Bíblias passaram a ir em textos massoréticos, ou seja, direto do original hebraico. Qual é a diferença? Quando você vai no original hebraico, tem uma maneira que é traduzido, se chama equivalência formal. O que é equivalência formal? É você decidir traduzir palavra por palavra, não deixar de fora nem as vírgulas. É isso que nós chamamos de mais perto do original. Agora você vai entender. Passado um tempo, a Igreja Católica adota a Septuaginta, joga dentro da Vulgata, e alguns anos para cá, a Sociedade Bíblica do Brasil adotou esse modelo de texto crítico. Você vai perceber que as Almeidas antigas estão bem diferentes de Bíblias de hoje, como NVI, NTLH, Jerusalém. Por quê? Porque o modelo de tradução hoje que o Brasil adotou é o texto crítico do grego. Antes não era, agora é. Ficando aí apenas poucas Bíblias traduzidas palavras por palavra. Porque a Bíblia do grego é traduzida assim, ó. Eles vão lá, fazem uma crítica do texto e faz uma interpretação de texto e colocam o que eles interpretaram. Por isso a diferença, vocês entenderam? É mais ou menos assim, eu falo, Ulisses, leva uma carta para minha esposa. Quando a minha esposa abrir, são minhas palavras, não tem como alterar. Mas eu posso falar, leva um recado. Ele vai entregar o recado de acordo com o que ele entendeu. Vai funcionar? Vai, mas são as palavras dele. Então, a tradução é mais ou menos desse jeito. Equivalência dinâmica, interpretação de texto. Equivalência formal, tradução de texto. Não se põe nada e não se tira nada. Eu pedi aos irmãos preparar ali uns 2, 3 textos, só como comparativo, para você ver a diferença. Mas eu queria que você comparasse com a Bíblia que está no seu colo. Nós vamos colocar na tela, mas compara com a Bíblia que está no seu colo. Eu escolhi duas versões da Bíblia para fazer essa comparação. A primeira, como não tem ali o texto da King James de 1611, só avisar os irmãos, não existe King James atualizada, tá, gente? Nós processamos a King James atualizada, porque olha o que brasileiro é custoso. Ele falsificou uma Bíblia. Eles foram lá e traduziram de um outro texto do inglês para o português e pôs o nome de King James atualizada. Porque na época não tinha King James no Brasil. Existe King James. Quais são as King James que tem no Brasil? Uma bem fininha, se estiver escrito King James fiel. Estou vendo que tem um garotinho ali com King James. Aí, ó. Se tiver escrito King James fiel, uma bem fininha, com as letras bem pequenininha, a King James ultra gigante, ela não tem estudo, etc., mas é para os irmãos que são meio ceguetas, assim, pode que não seja seu. A outra aí também, ó. Também essas. Também? A King James Roma, que essa é gigante, e essa com comentários de John Wesley. Então, são as Bíblias que tem King James, não tem outras. Eu pedi aos irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 1, vou fazer 2 comparativos. E por que eu gosto de fazer isso? Primeiro, irmãos, cuidado quando você for comprar a Bíblia. Você vai comprar uma Bíblia, não vai estar escrito lá, Bíblia de textos críticos. Não vai estar lá. Bíblia de São Petersburgo. Não vai estar lá. Quando você comprar uma Bíblia, não vai estar escrito Bíblia de textos receptos ou Bíblia dos originais do hebraico. Como é que você vai descobrir? Lendo. Olha só, esse texto em cima é ACF e NVI. ACF é a melhor Bíblia de Ferreira de Almeida. Ela ficou uns 30 anos sem ser lançada. Voltou a ser lançada. Essa Bíblia é maravilhosa. Mas Ferreira de Almeida, quando foi fazer essa Bíblia, ele fez com uma King James do lado e os originais massoréticos.
Ferreira de Almeida é 1695. King James é 1600. Olha como está esse texto, todo mundo conhece. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem mais coisa aí, não? Então, o que tem? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, olha a gravidade desse texto. Sem a parte B desse texto, não faz nenhum sentido a parte A do texto. Porque a Bíblia está dizendo ali que não há condenação para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é só para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É importante ou não é? Olha o texto de baixo, um texto crítico, e confira. Se a sua Bíblia não tem essa parte, você já sabe. Leia, como é que está? Cadê o resto do versículo? Não tem. Aí deixa eu te explicar uma coisa importante. Olha, ninguém foi lá e tirou o texto. Ele se perdeu na tradução. Vocês entenderam o que eu disse? E perde mesmo, gente. E perde mesmo. Agora, a importância de você ir direto na fonte e fazer uma tradução. Vou te dar um outro texto, pior. Texto doutrinário. Se você for pregar sobre trindade, o primeiro texto que você vai abrir é 1 de João 5 e 7. Primeiro texto. Na Bíblia massorética, isso é, dos textos hebraicos, está assim. 3 são os que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra, isto é, o Filho, e o Espírito Santo. E os 3 são, pronto, tá claro? Texto doutrinário. Olha como está no texto crítico embaixo. Veja na sua Bíblia, para você não falar que é conversa fiada. Olha você aí na sua Bíblia. Está tudo errado. Sabe aquele barulhinho que faz assim no computador? Tum. Agora, o último texto, Marcos 2 e 17. Por que eu mostrei esses 3 textos? Porque eu estou pegando textos de pregações importantes, doutrinários, e agora um texto que não tem como faltar. Texto receptus, textos massoréticos. Quando se fala massorético, é texto que vem direto do original. Em cima, Jesus lhe disse, precisa de médico, mas sim, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, primeiro, Jesus não está bagunçando com a igreja, do tipo, vem do jeito que está. Não, ele está chamando o pecador ao... Então, o chamado de Jesus é para qualquer coisa? Não, é para se arrepender. Agora, olhe o texto crítico embaixo. Leia. Olha, cadê? Foi chamar a quê? A quê que Jesus está chamando aí nessa Bíblia? A nada, continuou. Eu acho grave. Por que eu estou fazendo isso já há alguns anos nas igrejas? Primeiro, eu quero que você volte a ter um amor pela palavra de Deus. Não ande, irmão, deixa eu falar, nos Estados Unidos tem uma pesquisa essa semana. Todo mundo que lê Bíblia em celular, em 3 anos deixa de ler Bíblia. Isso aqui é sua. O que está no celular não é. Chame isso aqui de minha Bíblia. E entenda isso, palavra de Deus é palavra de Deus. Então, deixando uma coisa clara para os irmãos. Alguém fala assim, mas na NVI tem textos de rodapé dizendo que os textos da texto crítico são antigos. São mesmo, como eu te disse, é diante de Cristo. Mas eles falam, ficou escondido porque era bom ou porque era ruim.
Como assim? O negócio é bom e você esconde? Então eles foram lá e pegaram e passaram a produzir Bíblia, escolheram, decidiram o que iriam fazer. Eu prefiro o modelo tradicional, traduzir palavra por palavra. Ai, pastor, mas o texto é um pouco difícil. Nós, pastores, estamos aqui para isso. Para explicar o texto difícil. Como sempre foi. Então, alguém disse, mas o senhor está falando isso porque o senhor tem a King James. Por isso o senhor está falando isso. Irmão, deixa eu te contar uma historinha boa, para você entender o que eu estou falando. Quando você vai fazer uma Bíblia, você paga royalties. O royalties da NVI é 3% por cada Bíblia vendida. Quando você vende uma Bíblia, 3% para a NVI. O royalties das Ferreiras de Almeida é 5% por cada Bíblia vendida. E o royalties da King James é 9%. Se fosse negócio apenas, é claro que a gente quer vender. Mas se fosse negócio apenas, eu pegaria o da NVI. Mas eu cansei de estar em tantos lugares pregando, põe um texto na tela. Não tem. Aí eu falava, gente, isso está errado. O povo vai acreditar em mim? Como é que o povo vai acreditar num pastor? Vai acreditar no que está vendo. Então eu sugiro a você que... Agora, pastor, isso aqui não serve para... Claro que serve, gente. Para quem não é indicado uma Bíblia de texto crítico? A você que vai fazer um estudo, quer aprender, aprofundar, isso aí é bom para um novo convertido, a linguagem mais fácil e etc. Mas o irmão que quer ter profundidade em Deus, vai te derrubar. Então lá na saída você tem, não tem muita, tem pouquíssimas Bíblias para você adquirir. A King James, olha, só esse livro seria aí uns 80, 90 reais. Mas se você comprar a Bíblia, você ganha o livro. Então, uma Bíblia importada, como essa aqui, gente, até as características dela é do museu. Coisa mais linda. Coisa mais linda mesmo. Então, com o comentário de Wesley, você pode adquirir tanto a Bíblia quanto o livro. Tem poucas mesmo. Se você chegar lá não achar, briga, dá tiro, puxa o cabelo. Não é brincadeira, irmão, não vai precisar, tá? Esse aqui eu vou dar de presente pro meu amigo. Aí, ó. É isso aí. É isso aí. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, segundo livro de Reis, no capítulo 22, no versículo 1. Você está com medo de abrir a Bíblia agora, né? Fica não. Se der alguma coisa errada, eu aviso. Mas não é bom saber? Não é excelente saber? Eu estaria fazendo algum mal aqui te revelando essas verdades? Não. Então entenda, não fale que alguém pegou a Bíblia crítica e mexeu e tirou. Isso aí vem na tradução. Agora, na NVI tem 3.200 versículos a menos. NTLH tem 2.000 e alguma coisa. A maioria delas, né? E foi a maneira que eles acharam de trazer uma Bíblia mais impessoal. Eu gosto de abrir a Bíblia e ler a Bíblia e saber que eu estou lendo Bíblia, não devocional. Bom, vamos lá. Primeiro livro de Reis, no capítulo 22, versículo 1, diz assim, pode colocar na tela o texto? Não, desculpa, irmão, era segundo livro de Reis, 22, 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Quantos anos? Então Deus chama a criança? Deus usa a criança? O problema não é a criança, o problema é a referência. É quem que ela está, com quem ela está aprendendo. É só isso. É a referência. Vamos orar. Senhor, que culto tremendo que nós esperamos da Tua presença, Espírito Santo. Fale conosco, fale com a sua igreja, nos ensine, nos instrua, traga a cada um de nós um profundo fervor espiritual e um avivamento da sua parte. Senhor, me esconda atrás de Ti, que diminua o homem e cresça o Teu Espírito. Fale, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, a história dos reis em Israel é interessantíssima.
Primeiro que nós temos que entender, quando nós vamos falar do mover espiritual que o Senhor já trouxe sobre a nação de Israel, nós temos que entender a concepção de nação de Israel. E para isso, antes de falar de Josias, nós temos que falar de Salomão. Os irmãos sabem que o reinado começa com Saul. Em Davi, Deus perpetua esse reino. Deus não diz que o reino de Saul será eterno, Deus diz que o reino de Davi será um reino eterno. Mas nós temos que entender que Davi, apesar de ser um rei segundo o coração de Deus, ele não foi um rei, reconhecidamente falando, muito fervoroso ou espiritual. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Davi foi um rei muito mais guerreiro do que pastoral, tanto que ele não pode construir o templo do Senhor por tantas guerras que ele fez. Mas quando nós chegamos em Salomão, a história de Salomão é muito interessante. No livro aqui eu falo sobre Salomão. A história de Salomão é um pouco diferente da história de Manassés, porque Salomão começa bem e termina mal. E entenda que Deus dá muito mais valor ao final da sua vida do que ao início dela. Terminar bem é mais importante do que começar bem. Salomão, ele vê Deus por 3 vezes. Em uma das vezes, ele cai no chão e fica por dias dentro do templo do Senhor, por ter visto o Senhor. Salomão constrói um templo suntuoso, um templo poderoso, e o templo que Salomão constrói ficava de frente ao alpendre de seu quarto. Olha que interessante. Salomão acordava todos os dias e subia em seu alpendre, e ele ficava olhando o templo do Senhor. Ele levantava as mãos, adorava e ficava ali, de frente ao templo do Senhor. Salomão era um rei sacerdote, porque não eram os sacerdotes que ministravam no templo, era ele. A Bíblia diz que quando a glória de Deus descia com Salomão, ninguém conseguia ficar de pé. Salomão era um dos mais poderosos reis espirituais e estratégicos que a nação já teve. Mas quando você pega o livro de Eclesiastes, diz que Salomão, já velho, presta atenção nisso, já velho, pouco antes de morrer, ele faz coisas que desagradaram a Deus. Ele casa com 700 mulheres. Ele tem 300 concubinas. Então ele passa a ter mais de 1000 mulheres no seu harém. Salomão começa a fazer acordos políticos com as outras nações. E dentro desses acordos políticos, vem as exigências de seus reis aliados. Qual era? Coloca dentro do seu reino também nossos deuses. Põe dentro do seu reino também nossos deuses. Salomão começa a fazer o seguinte: construir postes ídolos em toda a cidade de Jerusalém e Israel. O que é um poste ídolo? É um poste igual esse nosso aqui, porém com caras de deuses, carrancas, né, que a gente sabe. Ele não faz apenas isso, ele constrói um templo para Astarote, de frente, bem de frente, o seu alpendre. Lembra do templo de Deus, que ficava de frente do seu quarto? Agora ele constrói um reinado, presta atenção, ele constrói um templo maior que o templo de Deus, agora entre o quarto dele e o templo de Deus, para Astarote. Todos os dias agora, em vez dele adorar de frente o templo, ele adora de frente o templo de Astarote. Não obstante, não se contentando com isso, ele constrói também um templo para Moloque. Moloque, a Bíblia diz, o horrendo deus cananeu. Moloque, ele tem uma imagem grande e com uma boca gigante. E dentro daquela boca tem um fogo. E ali era costume, Salomão inseriu na nação o costume de jogar crianças na boca desse Deus. Você vai ver que lá na frente, na época de Josias, tanto Josias como Jeremias
proíbem a nação de jogar seus filhos no fogo. E a Bíblia diz que as mulheres hebreias choravam por não poder mais fazer sacrifícios a Moloque e a Tamuz. Salomão levanta altares para Quemós, Salomão levanta altares para Micom, Salomão levanta altares para Astarote, para Baal. Ele insere dentro da nação os Baalins, que são os adoradores e sacerdotes de Baal. Salomão fez tudo que era mal ao Senhor. Salomão agora, diz a Bíblia, que ele serviu a Moloque, o Deus horrendo que exige sacrifícios de crianças. Por que é importante você entender essa história? Porque a partir desse desvio, a partir dessa apostasia de Salomão, a nação nunca mais seria a mesma até hoje. Quando a Bíblia no Novo Testamento fala sobre desvio ou fala sobre apostasia, o modelo do Novo Testamento de apostasia é o Velho Testamento. A palavra apostasia está 118 vezes no Velho Testamento. Agora me escute. Passam-se anos e passam-se anos. Em todos esses anos já não existia mais adoração a Deus. Muito pelo contrário, por causa desse costume de Salomão, Deus divide o reino de Salomão. Pega o servo de Salomão por nome Jeroboão, dá 10 reinos para Jeroboão e deixa com Salomão apenas 2 reinos. Os reinos de Jeroboão ficou conhecido como o reino de Israel, com sede em Samaria. Os reinos de Salomão ficou conhecido como reino de Judá, com sede em Jerusalém. Salomão agora é rei apenas de 2 tribos e Jeroboão de 10 tribos. Mas Jeroboão entristece Deus e é considerado um dos piores reis que já existiu. Porque Jeroboão, não se contentando apenas com os ídolos que Salomão trouxe, ele traz muito mais. E aí, a partir de agora, Israel, toda vez que eu falar Israel, você se lembra de 10 reinos. A nação de Israel, governada por Jeroboão, agora ela não tem, até hoje, só se nasceu um agora, um rei que agradou a Deus. Eu estou dizendo a você que os samaritanos, isto é, Israel do norte, não tem um rei que o Senhor disse, gostei dele. É estranho, é esquisito. Todos os reis de Samaria, todos os reis de Israel do norte, todos eles foram bruxos, feiticeiros, covardes, cruéis. Aí você fala, e os do sul? Bom, os do sul não escapam muito. Tirando 5 reis, a partir de Davi, a partir de Asa, a partir de Ezequias e a partir de Jeosafá, tirando esses reis, não teve um rei de Judá que agradou o Senhor. Então, quando alguém vem para você e pergunta, por que que Israel sofre tanto? Apostasia. A minha mensagem aqui hoje, ela se consiste nessa época do pequeno menino avivalista Josias. Nessa época de Josias, já completava-se 298 anos sem culto a Deus. Escuta isso. 298 anos com o templo fechado, porta quebrada, janela quebrada e o livro do Senhor, isto é, a Bíblia deles, já não existia mais. 298 anos sem voz profética. 298 anos sem adoração a Deus. Quem nasceu nesse período, diz o texto bíblico, que eles nem se lembravam do nome de Deus. Qual a história do pequeno menino? Bom, o pequeno menino é filho de Amon, seu pai. E Amon é filho de Manassés e Manassés de Ezequias. O que me deixa saturado um pouco é como que Ezequias foi um rei que agradou a Deus e o seu filho é o rei mais horrendo que Judá já teve.
A Bíblia diz que Deus não odiou um outro Deus mais do que odiou Manassés. Manassés era tão endemoniado, mas tão endemoniado, que ele obrigava, ele restabeleceu em Israel o culto a Moloque. E a Bíblia afirma que as ruas de Jerusalém eram banhadas de sangue de criança de colo. A cultura do sacrifício a Moloque era tão horrenda dentro de Israel que as mulheres tinham filhos só para sacrificar. Era como se tivesse um bodinho, era como se tivesse uma ovelhinha. O propósito de ter filho naquela época era para manter os sacrifícios a Moloque e a Tamuz. Manassés, todo dia, ele acordava e ia para a mesma varanda onde ia Salomão e mostrava os punhos para Deus. Eu não sei porquê, a Bíblia não sabe, mas talvez alguma coisa que ele viu em seu pai Ezequias que não agradou. Por exemplo, o seu pai era muito devoto a Deus e provavelmente isso gerou algum tipo de trauma em Manassés. Manassés, a Bíblia diz que é o rei mais horrendo. Manassés era tão horrendo que ele era confrontado pelo profeta Isaías e mandava espancar Isaías. Da mesma coisa como lá na frente Zedequias faz com Jeremias. Manassés é tão horrendo que a tradição diz que foi ele que cerrou Isaías no meio. Não só matou Isaías, ele mandou serrar no meio, assim, matando devagarzinho. O rei do Janho, o rei do diabo, um rei que fazia 2 sacrifícios matutinos, um a Tamuz e outro a Moloque. Teve uma vez que esse rei estava tão endemoniado que ele pega seus filhos pelo braço e sai arrastando e os filhos gritando, não, não, e ele joga na boca de Moloque. Ele sacrifica os próprios filhos. Não tem nada mais cruel do que isso. Manassés é o exemplo de como uma família pode ter alguém cheio do Espírito Santo e nasceu um com tamanha perversidade e demônio, se isso não for acompanhado de perto. Filho de pastor não é neto de Deus. Filho de rei não é reizinho. Eu disse essa semana, mandando, o senhor não vai fazer um vídeo falando do Miguel? Eu falei, deixa o Miguel em paz. Você acha que eu vou falar de um menino de 14 anos? Você acha que eu sou doido da cabeça? É uma criança. Ah, mas faz coisa errada. Ih, igual nós. Não vou falar. Eu tenho filho. Eu tenho filha. Eu sei o que acontece quando eles querem fazer coisa errada, eles fazem. E ainda assim são crianças. O que eu vejo é ódio, é pilantra, trombadinha, não sei o quê. Não, peraí. Não vou falar. Eu vou ficar contra uma criança? Nunca. Nunca. Jamais eu farei isso. Mas eu também, nunca. O meu filho prega no Brasil todo. Prega aqui na Advec, prega em Lagoinha, prega onde ele... Meu filho já prega já há uns 3 anos. Nunca alguém me ligou para reclamar do meu filho. Nunca. Só agradecimentos. Porque filho não faz o que a gente manda. Filho faz o que a gente faz. Os seus filhos, antes de amar a Deus, vão amar o Deus que você ama. Eu não sei qual foi por que Manassés ficou como ficou, mas provavelmente em alguma hora Ezequias deve ter errado. Agora tem um outro detalhe. Manassés varria as ruas de Jerusalém com sangue de crianças, que é o mesmo espírito do aborto hoje. Mas teve uma hora que Deus deu um basta. E Deus deu um basta por causa das crianças. Os assírios entraram de madrugada em Judá e sequestraram Manassés. Colocaram um gancho aqui no nariz dele e foi arrastando até a Babilônia. E eles faziam isso para mostrar que submissão.
chega lá o sinuoso, poderoso, malvado Manassés, com um gancho no nariz. A Bíblia não precisa por quanto tempo Manassés ficou preso no exílio. Ela não precisa, mas num dado momento, Manassés é tirado do cárcere. É por quê? Eu vou te dizer, teve uma noite que Manassés, diz a Bíblia, cai em si, vem sobre ele, igual Nabucodonosor. Ele cai em si e volta à consciência. E nesse momento que ele cai em si e volta à consciência, ele bendiz o Senhor e se arrepende. Irmão, está aí um arrependimento que eu não aceitaria. Ah, eu não sou Deus. Mas quando Deus perdoa Manassés, eu fico numa raiva. Ah, não é possível que vai ser perdoado. Ah, não é verdade, porque nós somos cheios de justiça própria. E aí, ele se arrepende, ele chora desesperadamente. E sabe o que Deus faz? Você sabe o que Deus faz? Perdoa. No mesmo dia, Deus arranca Manassés da cadeia. E ele ainda arruma carona para voltar para Judá. De repente, do nada, entre as ruas de Jerusalém, o rei, cansado e arrastando as pernas, ninguém atrás dele. Primeira coisa que Manassés faz, pega um monte de gente, dá marreta na mão de todos. Ele anda por Judá, quebrando todos os templos e postes ídolos da cidade. Eles começam a lavar com água as ruas, tirando o sangue. Ele restabelece um sacrifício e uma oferta por culpa. Reconhecendo seus pecados e culpa, ele não deixa nenhum ídolo de pé. Restabelece tudo. O homem ainda reina por 55 anos. Eu aprendo uma coisa muito poderosa, veja, Salomão começa bem e termina mal, Manassés começa mal, termina bem. Eu aprendo, irmão, que não há pecado que Deus não perdoa. Não há gente má o suficiente que não possa recomeçar. Olha, esses dias eu estava meditando algo sobre a vida de Davi. Davi recebeu de Deus o dito, homem segundo o meu coração, por 2 vezes. A primeira vez foi antes dele pecar. Só que aí ele peca. O Senhor diz a Samuel, vai lá na casa de Jessé, eu encontrei um jovem chamado Davi, e ele é segundo o meu coração, porque ele fará toda a minha vontade. Pronto. Mas agora, será que Deus vai continuar achando isso depois do que ele fez com Urias? Pois é, depois que ele se arrepende, Deus reafirma isso. E por que Deus reafirma isso? Por causa do coraçãozinho de Davi, que era muito humilde. Provavelmente, ele ia orar, ia chorar, e ele queria saber, será que eu ainda sou segundo o coração de Deus? E Deus reafirma para ele. Você percebe que por causa do seu arrependimento, Deus esquece do que ele fez. Por causa do arrependimento de Manassés, Deus esquece. A nação iria sofrer lá na frente. Mas Deus esquece momentaneamente o que Manassés fez. Manassés então se torna um rei maravilhoso. Mas acontece um negócio. O filho dele aprendeu a ser mal com ele. E agora não adianta chegar Manassés e reensinar o filho que já tinha crescido. O filho viu as atrocidades que o pai fez. Amon era tão ruim que ele foi rei só por 2 meses. Sabe quem matou Amon? Seus servos de quarto, aquele que leva a aguinha de noite. Ele era tão ruim que os funcionários, os servos, não aguentavam mais tanta monstruosidade. Eles mataram. Depois o povo mata os 2 servos. Mas tem um garotinho que começa com 4 anos, porque Amon proíbe estudar as coisas de Deus. Amon era tão diabólico que ele esconde tudo que era de Deus, derruba o templo e ele faz um negócio cruel. Ele estabelece em Israel os cultos aos deuses. E para piorar, Amon fez pior que Salomão. Ele põe dentro do templo de Deus milhares de concubinas, milhares de prostitutas sacerdotisas.
chamadas de prostitutas cultuais. Gente, dentro do templo, no local do sacrifício, havia centenas e centenas de barraquinhas de prostitutas. As pessoas, quando queriam fazer sexo cultual, que é um termo que faz os pagãos, elas iam no templo que Salomão construiu. É muita afronta a Deus. Por causa dos pecados de Salomão, Bíblia foi esquecida. Eu vou usar o termo Bíblia, tá? Foi esquecido, os livros de Deus foi esquecido, não tinha mais culto. E agora volta para Israel quem? Os Baalins. Volta para ajudar quem? Volta os sacerdotes, volta as prostitutas. Amon uma vez pegou o seu filho, estudando com Ilquias, e o espanca. Ilquias agora sai escondido e começa a ensinar a Josias na tenra idade sobre Deus. Já que lá as crianças cresciam sem conhecer Deus, Josias é colocado no coração dele o Espírito Santo. O menino era tão sábio. A Bíblia não diz Josias, filho de Amon. Fala Josias, filho de Davi. Você não viu ninguém falando fulano, filho de Salomão. Fulano, filho de Davi. O pai dele morre. E a Bíblia afirma que Josias tem que assumir o trono com 8 aninhos. Irmão, eu estava dentro do avião, examinando isso, orando, e eu chorei tanto. Porque a história desse garoto, a Bíblia diz que Josias, nunca existiu em Israel um rei mais espiritual que Josias. Ele traz um avivamento para Israel que nunca houve em nenhum outro tempo. E aí você tem que se perguntar, quais foram as atitudes de Josias que trouxe esse mover espiritual da cidade? Ele não traz apenas reformas, ele traz o fogo do Espírito, a paixão pelo Senhor de novo para dentro da nação. Qual era a realidade da nação nessa época? A nação estava na miséria, claro, cheia de deuses e demônios e etc. Prostitutas, milhares andavam pelas ruas, abençoando, orando para o povo. Só que quando o garoto assume, a realidade do reino que ele pega é de seu pai Amon. Porque Manassés não consegue fazer de tudo que ele queria, porque já não tinha tanta moral para isso. Josias, com 8 anos de idade, vai buscar ao Senhor. E passa, ele espera um pouco, para ele fazer as reformas espirituais, para ele trazer o Espírito Santo sobre a nação. Quando ele vira adolescente, isto é, com 16 anos, ele começa a agir. O que Josias faz inicialmente? Ele põe seus soldados e aguarda na entrada da cidade e ordena que toda a cidade traga ouro, traga incenso, traga prata, traga bronze, porque ele vai refazer o templo de Deus. A primeira coisa que Josias quer fazer, retornar os cultos. Por que tantos anos sem culto? Porque o livro de Malaquias, ele nos detalha esse momento. Malaquias diz que o Senhor se irritava tanto com os cultos do povo, que ele dizia, vai para o sacrifício, mas leva esse animal morto. E Deus disse, eu prefiro igreja fechada do que falso culto. Irmão, se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Não pense você que Deus sai por aí desesperado por culto. Ele quer culto verdadeiro. Ele não quer culto fingido, coração dividido. Por isso que Josias não fez nada enquanto ainda era só uma criança. Então Josias já está olhando lá na frente. Primeiro vou fazer as reformas. Começa a reconstruir o templo. Primeiro ato pessoal de Josias. Ele chega lá e começa a conversar com as prostitutas e diz,
Vou dar um tempo para vocês irem embora. Ele não era um rei sanguinário. Ele chama os profetas Balaíns e os sacerdotes. Vou dar um tempo de 2 dias para vocês saírem da cidade. Agora, em pequenas reformas, acaba as prostitutas cultuais dentro do templo. Eles começam a limpar as barracas, né? Que foi uma nojeira, tirando tudo aquelas coisas. Os sacerdotes foram embora e eles começam a reconstruir o templo, fazendo novas portas, novas janelas, refazendo as entradas, os altares, refazendo tudo. Agora olha para mim aqui. No momento em que os pedreiros estavam refazendo o altar, olha bem no meu olho aqui, ó. No momento em que os pedreiros estavam refazendo o altar, olha só o que aconteceu. Não sabemos qual rei, mas um deles escondeu os livros do Senhor, isto é, a Bíblia deles, embaixo das pedras e mandou cimentar. Pode ser o famigerado do Manassés, ou cara ruim. E no momento em que os pedreiros estão mexendo no templo, o que eles acham? Os livros. E o Quias pega o livro, começa a ler e percebe que é de fato autêntico. Então ele chega em Josias, olha como o menino era sábio. Josias olha aqueles livros, vontade de gritar, pular, chorar. Mas ele era muito sábio, ele diz assim, vai na profetisa. Vai aonde? Então tem mulher profetiza. Vai na profetisa Hulda. Consulte profetisa Hulda. Pergunta para ela se esse livro é autêntico. Ele sabia que era, mas ele não quer ter dúvida. Hulda pega o livro e começa a chorar. Abraça o livro e diz para Uquias, leva para o rei e diga para ele que este é de fato o livro do Senhor, a Bíblia Sagrada deles. Quando Euquias chega em Josias, primeira coisa que ele diz, rei, a profetisa disse que esse livro é o livro do Senhor. Antes de pegar no livro, Josias toma algumas atitudes. É aí que nasce o avivamento. Primeira coisa, ele rasga as vestes e se joga no chão. Esse ato de rasgar as vestes na Bíblia é chamado de ato de arrependimento. Por isso que no Novo Testamento o Senhor manda você rasgar o coração. No Velho Testamento, quando a pessoa se arrependia, ela rasgava as vestes. Deixe-me te contar uma coisa poderosa. Não existe avivamento sem arrependimento. Nós nessa nação estamos chorando, pedindo a Deus um avivamento. Sabe por que não veio? Porque o brasileiro ainda não gosta de mensagem de confronto. Ele não gosta de mensagem de arrependimento. Aqui tem que massagear o ego. Esse dia a irmã disse assim, não pastor, é que a mensagem de arrependimento confronta as pessoas, ofende as pessoas. Eu falei assim, as pessoas passam a vida ofendendo a Deus com seus pecados e não querem ser ofendidas pela verdade. Eu disse, deixa que se ofenda. Deus ofende a mente para alcançar o coração. Só quando a sua mente é ofendida que há chance de arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Uma coisa que eu aprendi sobre arrependimento e o porquê que o ato do arrependimento transforma uma nação, uma casa, uma vida e etc. Preste muita atenção. O que é arrependimento na Bíblia? Tem gente que imagina que pedir perdão traz perdão. Pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. A Bíblia não diz que é quando você dorme, Senhor, perdoa meus pecados, você quer, e dorme. Senhor, perdoa meus pecados, e acorda.
Tem muita gente que pede perdão para se aliviar da culpa. Tem gente pedindo perdão por pecados que vão continuar praticando amanhã, depois, e continua. Você sabia que na Bíblia Sagrada, toda vez que você pede perdão por um pecado que você não tem intenção de abandonar, ao invés de perdoado, você acumula a ira de Deus sobre você. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou toleras tu a imensa bondade da sua misericórdia, não percebendo que é a misericórdia de Deus que traz arrependimento. No verso 5. Mas por causa da dureza do teu coração insensível, que não te arrependes, acumula ira sobre ti para o dia do juízo. Percebeu? É igual a pessoa faz algo contra você. Olha, me perdoa. Você está perdoado. No outro dia ela vem e faz de novo. Fala, me perdoa. Você fala, está perdoado. Mas no outro dia ela vem e faz de novo. Fala, me perdoa. Você fala, está perdoado. Chega uma hora que você começa a perceber que não tem arrependimento ali. E arrependimento, entenda, não é arrependimento hoje e amanhã arrependimento de novo. Não, é arrependimento e fruto de arrependimento. Arrependimento é a única bala de prata, a única que Deus tem contra um verme na consciência chamado pecado. E o que é pecado? Bom, em primeiro lugar, de acordo com as afirmativas da Bíblia Sagrada, pecado é transgredir a lei moral de Deus. Mas veja bem, como que alguém pode ser perdoado? Irmãos, existem 3 tipos de pecado que não têm perdão. O primeiro todo mundo conhece, o da blasfêmia. Esse não tem perdão. O segundo, o da apostasia, de acordo com Hebreus no capítulo 6, também não tem perdão. Por quê? A pessoa que apostatou, ela é vacinada contra o arrependimento. E o terceiro pecado sem perdão é o pecado de não perdoar. Não perdoar é um pecado sem perdão. Jesus falou que quando você não perdoa alguém, o vosso Pai que está no céu também não te perdoa. Então, são 3 pecados que não têm perdão: da blasfêmia, da apostasia e da falta de perdão. Não pense você que não perdoe que você vai chegar no céu, meu irmão. Eu sei que é uma palavra dura, mas é verdadeira. Quem não perdoa não pode nem orar. Como é que vai chegar no céu? E por que ele não pode orar? Porque está corrompida a sua oração. Ela não vai chegar. Um dia meu filho falou: pai, como é que o senhor consegue não ter raiva da avó? Falei: filho, você não sente raiva de quem você ora. Não tem como falar o nome de uma pessoa que te ofende e odiar ao mesmo tempo. Se você decide orar por uma pessoa que te ofende, vai embora na hora a mágoa. Não, quem disse? Jesus. Jesus manda você orar pelos seus ofensores. E há um outro texto que é pior, manda você dar presente. Esse dia eu falei: Senhor, orar ainda vai, mas não é presente. Sei não, hein? Sei não. Agora você entende por que arrependimento traz avivamento? Por quê? Porque o arrependimento, ele nasce de um coração contrito, de um coração arrependido, de um coração quebrantado. Salmo 51 nos ensina o salmo inteiro. Davi mostra que Deus, quando vê alguém quebrantado e contrito, irmão, não tem. O quebrantamento é o início do arrependimento. Então, Malaquias capítulo 4, no versículo 5 diz: e virá ele, falando sobre João Batista, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, de onde nasce avivamento? É quando a esposa se arrepende para o marido, é quando o marido se arrepende para a esposa, é quando o filho se arrepende para o pai, é quando o pai se arrepende para o filho, é quando o rebanho se arrepende para o pastor, é quando o pastor se arrepende para o rebanho. Quando o nosso coração se arrepende, não há como o orgulho impedir a graça. Você sabe que tem 2 coisas na Bíblia, né? A graça de Deus e o orgulho. Ele dá graça aos humildes e resiste ao orgulhoso. A palavra resistir ali é atrapalhar, do grego.
Significa que o orgulhoso, se ele pede uma casa, Deus toma onde ele está. Se ele pede um carro, Deus toma o que ele tem. Tudo que o orgulhoso pede, Deus faz o contrário. A Bíblia diz que é como se Deus colocasse o pé para ele tropeçar. Olha, não é isso que ele falou, que ia pôr Israel para tropeçar nele? Por que Deus não gosta do orgulhoso? Porque o orgulho é o tanto de Lúcifer que tem dentro de você. E Deus não gosta de se lembrar de Lúcifer. Então, qual é o segredo para o avivamento? Primeiro, coração quebrantado e contrito. Arrependimento. Sabe por que o Brasil está com muita raiva do menino? Porque um podcast, Mandrake levou ele e deu 3 horas para ele falar. Um menino imaturo. E começou a fazer um monte de pergunta capciosa. Um outro também gritando com ele. E aí o menino reagiu de uma forma não muito humilde. Mas é um menino. Mas se você pega as perguntas no podcast, você vê que foram instigando um garoto. E aí ele fala, eu falo o que eu quiser, eu falo. Aí soou ao brasileiro arrogância, orgulhoso. Irmão, o coração do avivamento é um coração quebrantado. Olha aí, ó, preste muita atenção. Todos os reis, Deus exigiu uma coisa básica deles. Voltem-se para mim. Voltem-se para mim. Todos os reis. Deus não exigia muita coisa, não. Eu só quero que você me consulte. Deus falava. Mas os reis tinham ciúmes de Deus com o povo. Porque o rei na Bíblia é Deus. E todo rei em Israel sabe que o rei da nação é Deus. E os reis tinham ciúmes de Deus. O rei sou eu, não você. Todos eles falavam assim. Com ciúmes. Ah, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ter Deus como dono não é humilhação para ninguém. Mas tem gente que vê como se fosse. Olha o que moveu o coração de Deus. O pequeno Josias cai e se arrepende pela nação. Deixa-me te contar. Se o seu filho pecar em casa, ele pecou. Mas se você pecar em casa, a casa toda pecou. Se um brasileiro pecar, ele pecou. Mas se o presidente pecar, a nação peca. Por que Deus trouxe avivamento em Israel? Porque quem se arrependeu não foi um judeu, foi o rei. Quem se humilhou perante o Senhor foi o rei. E quando há arrependimento nas Filipinas, uma cidade que tinha canibalismo, voduísmo, um país mequetrefe, cheio de demônio, com a cultura originária do voodoo. Pobreza, miséria. Teve um dia que Deus visitou o presidente da República. O presidente teve uma visão de Jesus. Às 6 horas da manhã, ele está de pé e convoca uma coletiva com jornalistas. O presidente das Filipinas, por que ele convocou? Ele diz, eu vou fazer um ato simbólico, eu renuncio o meu mandato. Todo mundo falou assim, e quem vai ser o presidente? O vice? Ele, não. Quem? Nenhum homem. Então como é que o senhor está renunciando? Porque a partir de hoje, Jesus passa a ser Senhor desse país. Irmão, o diabo se levantou e foi pesado. Mas foi caindo um após o outro, a mídia foi mudando, Deus foi calando e ele foi agindo como rei. O voduísmo sumiu daquele país. Hoje as Filipinas têm 80% de crentes, de servos de Deus, porque foi lá um político em rede nacional e pediu perdão pelos seus e os pecados da nação. Eu estava orando esses dias e o Espírito Santo gritou no meu ouvido, eu vou pôr político na TV para pedir perdão, eu vou pôr gente famosa para pedir perdão, eu vou pôr artistas, estrelas para pedir perdão. No nosso meio evangélico já está acontecendo. Cantores famosos indo na mídia dizendo, eu me arrependo das roupas que vesti, me arrependo de como eu lidei com as ofertas que ganhei, eu me arrependo.
Quando você começa a ouvir mais frequentemente a palavra me arrependo na boca das pessoas, é porque nós estamos no nascedouro de um grande e poderoso avivamento. É isso. Então Josias faz a segunda coisa. Ele pega o livro do Senhor. Você precisa entender isso aqui. Amós, capítulo 8, no versículo 11, nos fala de um grande segredo de avivamento. E há de ser que nos últimos dias derramarei fome em toda a face da terra. E não é de comida e nem bebida, é das santas palavras do Senhor. O que Amós está dizendo é que uma das coisas que vai acontecer antes do retorno de Cristo é que o povo vai apaixonar-se de novo pela palavra do Senhor. E deixe-me te contar isso, presta atenção. O rei emite um decreto nacional. Tal dia, eu quero a nação inteira de frente ao templo. Criança, grávida, idoso, doente, cadeirante, ninguém fica em casa. Os irmãos têm que se lembrar que é mais de 200 anos sem ninguém ler o livro. Agora ele já não é mais um rei, agora ele vai aparecer como um jovem pregador. Chega o grande dia, aquela multidão sem fim, ele sobe no lugar alto para que todos consigam ouvir. E sabe o que ele faz? Ninguém arreda o pé. É uma ordem do rei. Eu vou ler o livro inteiro. E só vai sair na hora que terminar o livro. Aí ele começa a fazer o quê? Expor o livro de Deus. Ele não começa a inventar. Ele não começa a arrumar uma revelação diferente. Irmão, eu aprendi uma coisa muito poderosa com Deus. Eu fui pregar em Bogotá. É a segunda maior igreja do mundo. Falei, Senhor, o que eu prego? Ele falou, minha palavra. Eu falei, não, isso eu sei. Ele falou, não, você sabe não. Você estava pensando como robuscar a palavra. Pregar uma coisa que ninguém pregou. Um culto de vários pregadores no mundo inteiro. A igreja tem 350 mil membros. 25 mil cadeiras. 7 cultos por dia. 350 mil pessoas no final de semana, sábado e domingo. O Espírito Santo falou assim, Hernani, aprenda. A palavra só é palavra se ela for exposta. Não inventada. Deus não quer que você seja profundo. Deus não quer que você traga uma coisa nova. Ele quer que você seja fiel. Fiel. Não importa se é simples. O que é uma mensagem profunda para Deus? Mensagem profunda para Deus é aquela que encontra o coração. Se ela não encontrar o coração, não foi profunda, ainda que cheia de informações. Sabe o que Ezequias começou a fazer? O garoto adolescente de 16 anos começou a ler e expor o texto inteirinho, isto é, os 5 livros de Moisés. Lendo inteirinho. No início era meio cansativo, mas depois um começa a dobrar o joelho ali, outro começa a dobrar o joelho ali. As pessoas começaram a fazer algo, sabe o quê? Elas começaram a pegar seus escapulários, começaram a pegar seus amuletos, começaram a pegar suas correntes, seus altares, jogar no chão, e começou a pipocar na frente do templo um monte de fogueiras. Fogueiras. O que fogueiras eram aquelas? Gente queimando seus ídolos, gente queimando seus altares, gente realmente se convertendo ao Senhor. Não é com a palavra do homem que Deus tem compromisso. Não é a palavra do homem que não volta vazia. É a palavra de Deus. O
de 16 anos, pregando a palavra, e a nação no chão, outro deitava, outro gritava, outro queimava. Sabe, esse avivamento de Josias me lembra uma coisa poderosa na Bíblia. Pedro, o Espírito Santo caiu no livro de Atos por 4 vezes. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. Quem foi o pregador? Pedro. E ele desceu como? No meio da mensagem de Pedro. Presta atenção. Apenas 3 anos depois, o Espírito Santo desce de novo em Samaria. Atos 8. Quem foi o pregador? De novo, Pedro. E o Espírito Santo desce no meio da mensagem de Pedro. Atos 10, o Espírito Santo desce de novo. Agora são 13 anos. Quem foi o pregador em Atos 10, em Jope? Pedro. E o Espírito Santo desce de novo no meio da pregação de Pedro. Atos 19, nós temos o maior avivamento já registrado na Bíblia, porque Paulo fica lá 3 meses em Éfeso, e ele alcança, diz a Bíblia, em Atos 19, versículo 19, toda a cidade vem para o Senhor. 350 mil habitantes tinha Éfeso, a cidade inteira vem para o Senhor. Mas sabe quanto tempo? 3 meses. E o garoto no país de Gales, em 1904, chamado Ivan Robert, de 16 anos, que ganha 100 mil almas em 10 meses. Você não sabe o que pode acontecer em um tempo de avivamento. Tem uma coisa que o avivamento traz, que a Bíblia chama de aceleramento. Quer dizer, quando a igreja sem avivamento, ela é do Senhor, ela cresce, ela tem seus movimentos. Mas uma igreja que está numa estação de avivamento, aquilo que ela levaria 30 anos para conquistar, ela conquista em 3. Por isso você vê o Wesley ganhando 5 milhões de almas, por isso você vê a Ivan Robert ganhando, o país de Gales tinha 100 mil habitantes, ele ganha 100 mil almas. Mas sabe quem era ele? Um garoto. Por isso você vê Finney ganhando indiretamente 62% da América em sua época, 1844, e diretamente 6% de toda a América. Como esses homens chegaram a esse ponto? Porque eles entenderam como nascem os avivamentos. Vamos lá. Como os avivamentos nasceu em Judá, com o rei Ezequias, a nação se apostatou. Deus trouxe Ezequias e pregou, e o fogo desceu. Lá, você vai se lembrar de Elias e os profetas de Baal. Repara o altar, morre os Balaíns e acaba com Jezabel e o fogo desce. Como que os avivamentos vêm na Bíblia? Nascem com arrependimento, com quebrantamento, com restauração cultural. Não só na igreja, em casa também. Porque tem gente que só tem altar na igreja. Então alguém me pergunta, como é que só sabe que nós vamos viver um avivamento? Porque o Brasil está no trieiro do avivamento, ele está igualzinho à época de Judá. Ontem tinha 2,5 milhões de pessoas na praia de Copacabana, um monte, aquilo parecia uma Sodoma, de drag queens. Aquilo ali era uma coisa absurda, gente andando no chão como bicho, usando fraldas. Se aquilo não era Sodoma, me diga o que era. Nós, irmão, se Deus não fizer alguma coisa com essa geração, Ele vai ter que pedir perdão para a geração de Sodoma e Gomorra. Ele vai fazer. Mas entenda, avivamento é a bala de prata de Deus. Mas por quê? Porque não temos outra, porque não precisa. Avivamento não é uma... A gente tem que tirar da cabeça que avivamento é uma festa. É claro que vamos viver isso. É maravilhoso. Mas avivamento, a ideia de avivamento é um morto no chão, em putrefação, fedendo, e é carne em ossos secos. O avivamento só vem quando não tem mais nada o que fazer. Ele é o último estágio de uma depravação total. Agora me diga, há mais falso profeta nesse país do que pregadores. Nós temos nesse país de tudo: prostitutas cultuais, sacerdotes, nós temos de tudo nesse país, e a frieza espiritual.
Nós éramos 4 milhões de desigrejados antes da pandemia. Hoje somos 28 milhões. Se nós não vivermos um avivamento, logo, em vez de avivamento, nós vamos viver sepultamentos espirituais. Eu vendo um pastor lá da Europa falando, e ele disse: eu tenho dados europeus aqui, o dado é esse: 85% das cidades na Europa não tem um crente. Não tem uma igreja, não tem um crente. Nós precisamos do avivamento. E o avivamento não vem porque nós não merecemos avivamento. E ele não vem porque merecemos, ele vem porque precisamos. Mas pensa, irmão, avivamento não vai vir sobre todos, porque não são todos que querem. Avivamento vai vir sobre remanescentes, sobre os sedentos. Isaías 44, versículo 3: derramarei água sobre os sedentos e torrentes de águas sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre sua descendência, e derramarei do meu espírito sobre, ele usa o termo, sua prole. A promessa de Deus é que você vai receber o Espírito, que seus filhos recebem o Espírito, que seus netos recebem o Espírito. Em Atos capítulo 2, no versículo 39 diz: a promessa é para vós, é para os seus filhos, é para os filhos de seus filhos, e todo aquele que o Senhor chamar. Sabe o que o texto está dizendo? Essa não é a geração, mas essa pior geração de gente. Mas não há promessa na Bíblia que fala que os filhos dos filhos de Deus seriam os piores do mundo, os traficantes, os drogados. Não! A promessa é que seus filhos seriam profetas. Eu estou pregando aqui para pais de profetas. Shekinah. Rabababa, rabababa, rakatalabalaba. Lembre-se, quando você se lembrar que seu filho está dando problema, lembra de Josias. Eu quero saber quantos aqui vêm no Espírito e na autoridade que o Espírito Santo deu ao garoto Josias. Aleluia. Escute isso aqui. Atos 10:44 projeta para mim esse texto. É a história de Pedro em Jope. Olha isso. Pedro está em Jope, na casa de Cornélio. E olha o que o texto diz aqui, gente. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a mensagem. Você ouviu? Presta atenção. Não tem avivamento sem a valorização da palavra. Atos 6, no versículo 4, pode projetar também, diz assim: quanto a nós, nos dedicaremos, ou seja, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Avivamento nasce do amor pela palavra, da paixão pela palavra, da vida de oração e da pregação ao Senhor. Sabe quantas vezes eu estou ali no meu quarto orando, eu pego e abro aqui, gente. Nós estávamos pregando em Cuiabá para quase 3.000 crianças e adolescentes. Sobrenatural, veio o Espírito Santo descer. E estava em São Paulo, também para esse número só, aí era crianças, né? Eu nunca vi tanta criança no mesmo lugar. Eu tenho 44 anos. Falei, meu Deus, será que as pessoas estão pensando que eu sou o quê? Professor de parquinho? Aí eu brinco agora, vamos lá, gente, é fogo no parquinho. Irmão,
ver aquele, criança de 5. Nós estávamos pregando em Macaé. E entrou dentro da igreja umas, 10, 12, 13 crianças correndo. E caíram no chão. Eu pregando e as crianças entraram. E caíram no chão. Na hora que essas crianças caíram no chão, elas começaram a orar em línguas. E entra correndo seus pais. Os pais um pouco altos de bebida caem no chão. E ainda você vê a imagem de pais de joelho abraçados aos filhos. E os filhos orando em línguas. Eu pensei, essas crianças eram da salinha e vieram correndo para cá. Foi isso que aconteceu, não? Foi não. O pastor me disse, pastor, você ouviu aquelas crianças? Eu vi. Era de onde essas crianças? Ele falou, sei não. Quê? Essas crianças não são da igreja? Ele falou, não, pastor. Ninguém conhece essas crianças. Eu falei, não é possível. Mas eu descobri de onde elas vieram. Quem são, eu não sei ainda. Pastor, aqui do lado da igreja tem uma pizzaria colada na igreja. Estava tendo uma festa de crianças. Um garotinho de 7 anos subiu para escorregar. Lá em cima o Espírito Santo pegou o garoto. Os pais não entendendo nada. O pai corre lá e pega o filho. Quando o pai pega o filho, dentro da piscina de bolinha cheia de crianças, todas foram batizadas com o Espírito Santo. Aleluia. Os pais, elas por si mesmas saem correndo e vão na igreja. Os pais vêm correndo atrás. Ali naquele culto foi o dia que os seus pais aceitaram Jesus, vendo seus filhos cheios do Espírito Santo. Eu estava pregando no Peru. Uma garotinha de 4 anos saiu do meio das pessoas e parou do meu lado e começou. Uma garota de 4 anos orando em língua. É quase difícil você interromper. Falei, Senhor, manda alguém para interpretar, porque eu não tenho dom de interpretação. Ninguém veio. Levantou um russo enorme, parou na minha frente. A esposa peruana disse, meu marido quer aceitar Jesus. Eu falei, seu marido entendeu o que eu preguei? Ela disse, nada. Então como é que quer aceitar Jesus, irmão? É porque tudo que o senhor pregou, essa menininha está falando em russo com ele. Eu estou aqui para dizer que tem crianças que vão acordar batizadas com o Espírito Santo. Olha para mim, irmão, olha para mim o que eu vou te dizer. Está nascendo um grande avivamento nacional. Um grande avivamento poderoso. Agora eu quero que você entenda. Venha no Espírito e no poder que o Espírito Santo deu a Josias. Se levanta com autoridade, se levanta com poder. Sua casa terá um ambiente de poder. Sua família terá um ambiente de poder. Quem aqui crê nisso? Eu estou vendo coisas aqui. Eu estou vendo coisas aqui. O Espírito Santo está me mostrando uma taça muito grande de óleo quente sendo derramada em gotas sobre cabeças aqui. Essa menina, as duas, vem aqui. Vem aqui as duas. Oh, eu estou vendo o Espírito Santo colocando em muitos corações o mesmo Espírito que Ele colocou em Josias, em Ezequias, em Asa. Asa começou e trouxe o mesmo avivamento sobre a nação aos 12 anos. Fica aqui. O garotinho do meio. Vem. Oh, ore em línguas.
Há um óleo quente sendo entregue aqui. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. É o Senhor Deus poderoso. Tu és santo. Vamos lá, Shekinah. Senhor Deus. Pode vir aqui em cima também. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Você vai cantar o mais alto que você puder. É o Senhor. Uou! Tem algo indo na sua casa agora. Algo muito poderoso. O óleo do Senhor. A unção do Espírito. Uou! Receba o fogo do avivamento agora. Receba o fogo do avivamento agora. Fogo de avivamento. Fogo de avivamento. Levanta as mãos e cante alto. Você vai levantar as mãos e você vai cantar aleluia. Aleluia. Cante alto e forte. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Tem uma coisa nova acontecendo aqui. Poderoso. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Oh, seja ungido com fogo do avivamento. Aleluia,
Receba, recebe, recebe, recebe renovo, recebe renovo, 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 renovo. Recebe. Renovo, 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 renovo. Se tem alguém aí no seu lugar que quer fazer como a senhora aqui, quer entregar a sua vida a Jesus, vem à frente. E a gente quer orar por você. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, vem à frente. Você que quer se reconciliar com Jesus, estava afastado, vem aqui à frente. O altar, tem mais um senhor ali. Tem mais uma garotinha. O altar está forrado de crianças, cheias do Espírito Santo. Você tem que dizer: Senhor, o que for fazer na minha geração, não faça sem mim. Diga: Senhor, o que for fazer na minha geração, não faça sem mim. É óleo quente, é óleo fervente, é unção do Espírito. Levanta a mão. Ame o Espírito Santo por alguns minutos. Trate bem o Espírito Santo. Trate bem o Espírito Santo. Trate bem o Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Nós amamos a Tua presença. Te amamos, Espírito Santo.
Precioso Espírito Santo, obrigado pela tua presença, precioso Espírito Santo. Espírito Santo, te amamos, te amamos, te amamos. Obrigado por essa reunião, Espírito Santo. Eu tenho a sensação que amanhã muita gente vai sair daqui carregada. Eu penso. Traga seus filhos, netos, sobrinhos, vizinhos. Amanhã eu vou falar sobre o maior avivamento da história. E há uma porção de óleo do Espírito para a noite de amanhã. Espírito Santo, te amamos, Espírito Santo.